Oi, gente, eu sou a Juliana Pertilli, estamos começando mais um episódio do Amendoim e Prosa. Eu e o meu colega de bancada aqui, o Luiz Viseu, que é gerente de Relações Institucionais da Indústrias Colombo. Nós temos uma convidada especial, aliás, Viseu, fico muito feliz que é a nossa primeira entrevistada. Hoje nós temos uma mulher no Amendoim, né, Viseu? Exatamente, hoje nós vamos ter a primeira mulher entrevistada aqui no nosso podcast e vamos ter uma ideia. Ela é empresária do ramo, conhece muito a história do amendoim e é filha do meu grande amigo Toninho Fernandes. Então você já sabe mais ou menos quem é. Seja bem-vinda, Vanessa Fernandes, empresária do ramo de amendoim, planta, beneficia, exporta e também fabrica máquinas para o amendoim. Seja bem-vinda. Obrigada, Juliana. Obrigada, Viseu. Fico muito lisonjeada realmente de ser lembrada aí, né? De estar trazendo aqui informações para o podcast, que eu adoro assistir, né? Já assisti alguns episódios e realmente é um trabalho muito bonito que vocês vêm fazendo. A gente faz isso com muito carinho para o produtor e eu acredito que a experiência que você tem, como o Viseu disse, né, já vem aí do seu pai, essa paixão pelo amendoim. Eu acredito que isso vai ser muito útil para os produtores que acompanham esse conteúdo. Conta pra gente como é que é a sua experiência com o amendoim. Minha experiência com amendoim é desde quando eu nasci, como eu disse, né? Então meu pai está há 50 anos no ramo do amendoim, as empresas, o grupo como um todo, e eu tô já desde a minha adolescência eu trabalho com amendoim, né? Trabalhava na parte do benefício, depois na balança, que antigamente a gente chamava de balança, né? Que é onde recebia lá os caminhão, e aí depois nota fiscal, laboratório, fiz muito tempo de laboratório, aí um tempo depois eu fui vender equipamentos da Vicam, que hoje está trabalhando até hoje para laboratório de amendoim com uma análise mais rápida. Eu que introduzi o equipamento, fiquei 4 anos vendendo esses equipamentos para a Vicam, que é uma empresa americana, e tinha uma sede em Sorocaba, se eu não me engano. E aí eu vendi esses equipamentos. E depois eu fui para a parte mesmo comercial com meu pai, na filial nossa, que hoje é a filial da Amenco, mas antigamente a gente chamava de J.A. Fernandes. Isso. E aí eu vendi amendoim. Então passou por diversos setores dentro do negócio. Sim. E você estudou, você estava contando que teve um tempo fora, como é que foi essa fase aí? A fase de estar fora, foi devido à crise mesmo do amendoim, né? Eu fui para o Canadá em 2006. Eu fiz toda essa parte, essa trajetória, tudo, e aí a empresa estava precisando de alguém que falasse inglês fluentemente. E eu, naquela ambição de estar sempre crescendo nos negócios da família, né? Eu não ficava quieta, eu sempre queria mais e mais. Eu propus para o meu pai, eu falei, deixa eu ir embora, então, para estudar inglês, eu volto para poder, então, fazer a parte de exportação, porque a gente já exportava, a gente também tem uma tradição muito grande na exportação. Meu pai sempre teve muitos clientes lá fora. Na época que se exportava o amendoim em casca, as bages bonitas, que era o tatu, amendoim em saca de juta, né? A gente fazia a seleção tudo manual. Então, catação manual, Olha só. Até catação eu fiz também, na época lá atrás. E aí eu fui embora para o Canadá para estudar inglês, em Vancouver. Fiquei 6 meses lá. E na época, meu marido, que hoje é meu ex-marido, teve uma crise muito grande no amendoim. A gente ficou ali devendo para o banco. Ele falou, eu tô indo embora para o Canadá, a gente vai trabalhar aí no Canadá. E aí ele foi embora para o Canadá. E aí eu fui trabalhar num campo de golfe, fui trabalhar numa empresa que eu fiquei muito tempo, que é uma empresa que importa botas especiais para o inverno, que lá o inverno é muito rigoroso, né? Chega a menos 30, normal. E aí eu fiquei 5 anos, me adaptei muito bem, trabalhava ali, tive meu primeiro filho no Canadá, que eu queria ter um filho no Canadá. Tive meu primeiro filho, Tony. E aí eu fiquei. Aí quando teve a bolha que estourou nos Estados Unidos, em 2009, 8, 9, isso. certo? O Canadá começou, e lá no Canadá não tem como, é tudo bem legalizado. O Canadá começou a cortar um pouco os vistos. A gente ainda conseguia, até 2011 eu fiquei ainda no Canadá. Mas aí
O Carlos, na época, conseguiu algo na empresa lá de Pompeia, na Bruden, e aí o meu pai chamou para trabalhar de volta na empresa porque os negócios estavam crescendo novamente. E agora eu realmente estava com o inglês bem fluente. E foi exatamente 2012, 2013 que a nossa curva de exportação do amendoim começou a crescer. Quer dizer, seu pai já Exato. estava vislumbrando isso e falou, volta para cá, né? Volta para cá. Eles foram me visitar finalzinho de 2010, aí teve várias conversas lá, né? E aí, eu sempre fui apaixonada pela agricultura. Agricultura, é amendoim, seja o campo, eu adoro mexer mesmo com essa questão do campo mesmo, eu gosto de estar mexendo, seja na parte do benefício, a transformação em si, é uma coisa que me fascina. E aí, ainda mais os negócios da família, óbvio, né? A gente quer contribuir sempre para o legado da família. E aí propôs de estar voltando. Eu tinha me adaptado muito bem no Canadá. Eu tinha uma patroa maravilhosa lá, que eu sinto falta dela até hoje. E aí, no caso, eu falei, não, então vamos, né, vamos voltar. E eu voltei. Aí eu comecei a trabalhar de volta com a J. Fernandes. Você participou de uma criação diferente dessa geração, ali colada no seu pai, a gente vê que você tem uma presença diferente. E hoje você vive numa geração de mulheres empreendedoras no agronegócio, Isso. né? O amendoim é uma cadeia muito peculiar, né? Tem vários detalhes aí que às vezes é difícil até para os homens, né? Para lidarem com todas as demandas, questão de exportação, as exigências do mercado externo. Aí você tem questão de mão de obra, porque vocês também plantam, né? Então, Isso. são vários projetos na sua mão. Agora, falando mesmo desse lado empreendedor, porque hoje a gente tem no agro, mulheres pecuaristas, né? As mulheres na soja, no milho, mulheres que estão levando essas fazendas como indústrias mesmo, né, adiante. Como é que é para você viver esse boom das mulheres trabalhando no agro? Mulheres empreendedoras mesmo. Não faz muita diferença, né, da batalha que os homens têm com a sua que você tem, é o mesmo pique, né? Como é que é isso para você? Juliana, é uma coisa que eu estava conversando até ali com a minha equipe de engenharia, né? Quando a gente pensa em evolução, e tira, vamos dizer assim, vamos tirar de lado a força, que é óbvio que a mulher não tem. O que diferencia a mulher do homem? Ensinamentos, né? Talvez a cultura que ela foi criada, a cultura que o homem foi criado, mas em questão de potencial, de poder coordenar uma empresa ou coordenar algo, eu não vejo muita diferença. Então, sempre quando eu tinha a mulher, ela, vou me colocar nessa situação. Então, como que você se via? Eu não me via diferente. Eu queria almejar algo. Eu tenho para mim que eu tenho um propósito. Então, eu quero ter né, um legado, seja naquilo que eu estou trabalhando, naquela sociedade que eu estou ali atuando, eu quero deixar um legado, seja para os meus filhos, para as pessoas que estão ao meu redor. Então, eu nunca me posicionei assim, eu sou mulher, então eu tenho que conquistar meu espaço. Eu sou mulher, eu tenho... Não, eu tenho que provar pelo que eu tenho capacidade. Se eu tenho capacidade de administrar algo, e eu gosto de administrar algo, eu vou lá e vou provar, vou estudar para isso, né? Então, eu quero me aprofundar nisso, eu vou me empenhar naquilo ali. Então, o que eu acho que está acontecendo com as mulheres, elas estão saindo dessa questão de pensar se eu tenho vontade, porque tá depender de cada mulher. Se a mulher não tiver vontade, está tudo bem também. Sim. Né? Eu Não acho tem que a mulher tem que problema. ter a liberdade. Eu acho que o importante é essa, a liberdade. Você quer ser uma empresária? Você não tem que ser uma empresária. Mas você quer ser? Então você tem a possibilidade de ser. Não, eu não quero ser empresária. Eu quero ser uma mãe que vai cuidar de uma família, que vai dar um respaldo pro marido, que vai cuidar daquele ambiente fraterno, materno, com todo carinho. E é maravilhoso isso, né? Se ela quiser fazer isso, qual que é o problema também? Olha, Viseu, acho que tem a ver com o perfil, você vê que a Vanessa vai falando, você vai sentindo força, né, aquilo que ela acredita. E isso é importante, né? Exato. E muitas
compatibilizam as duas situações. Exato. Né? Ela E isso é uma coisa que eu acredito que a mulher tem de diferencial, além da sensibilidade, entendeu? Nos negócios, a forma dela encarar e ver. Por isso que eu acho que hoje o mundo vai ficar melhor porque tem mais mulheres junto com as decisões políticas, enfim, de qualquer natureza. porque tudo que você traz de cultura nova para o ambiente não é um progresso. Exato. É a mesma coisa quando eu fui para o Canadá. Eu evoluí como pessoa, para mim eu evoluí, né? Eu evoluí dentro de mim uma coisa tão grande, porque eu saí do meu mundo, não que o meu mundo era ruim, de hipótese alguma, era maravilhoso, eu fazia o que eu gostava. E até tanto é que eu voltei a fazer o que eu gosto. Mas quando eu fui para lá, a minha cabeça abriu de uma tal maneira, da maneira que eles trabalham lá, da maneira que eles planejam, da maneira que eles fazem as coisas. Eu falei, existe um mundo lá fora. A gente é pequeno dentro do mundo que a gente tá. Tem que expandir. Tem que expandir. É. E o mundo vai ser isso, cada vez mais não vai haver fronteiras. Mas você sabe que isso aí é herdado, né, Viseu? A gente vê ela falando com essa coragem toda, e a gente volta lá no seu Antônio, que lá, quando ele começou, que era uma variedade específica que plantava, de repente ele falou, não, peraí, vamos mudar, vamos expandir. Foi quando ele mudou, saiu do tatu para qual variedade? Variedade Runner, foi na transição de uma variedade para outra que meu pai foi pioneiro muito nisso aí. Foi ou não foi um passo Trazendo- corajoso, Viseu? Sim, porque nessa época aí, se não tivesse ocorrido essa transição, o amendoim teria morrido no Teria estado de São morrido, Paulo, teria no morrido. Brasil. Ninguém mais queria plantar amendoim. Ninguém mais. Porque as chances de perder na lavoura eram gigantescas devido o amendoim tatu, ele brota. Então começa a chover, ele brota, ele não tem período de dormência. O runner tem dormência. Então mesmo que chover alguma coisa, mas vai colocar no secador, vai colher, ele não vai estragar a integridade do grão. E o tatu acontecia isso. Às vezes tinha uma estiagem, alguma coisa, não tinha secador, não tinha, as colhedoras eram menores, né? E aí não dava tempo, às vezes, de colher e já começava a brotar amendoim na lavoura mesmo. Era necessário a transição. Isso foi um marco, né, Viseu? Foi um marco. Sim, sim, foi o que deu continuidade ao amendoim e que depois fez esse desenvolvimento que a gente está vivendo agora. Você, obviamente, para estar nessa posição à frente de uma indústria de máquinas, você estudou. Como foi os seus estudos? Onde é que você arrumou tempo para estudar? Aí vai ter o estudo de vida e eu estudei direito com pós-graduação em administração. Olha, Então eu fiz e depois fiz cursos de especializações normais mesmo, né? Agora a gente está aprofundando mais em outros estudos que é parte de governança, né? A família tá se voltando a isso. Eu fiquei um bom período sem estudar aí, mas agora está voltando a ter esses estudos. Mas minha formação acadêmica foi essa. Agora, minha formação de vida que me trouxe aonde eu estou hoje, né? exato. Quando eu fui para a Agromérica, que daí teve, no meu retorno, eu fiquei 1 ano na empresa que é a beneficiadora, e depois eu fui para a Agromérica, que é de máquinas. Foi uma troca, meu irmão, porque eu não sou filha única, eu tenho mais 3. Meu irmão Ricardo, que é o mais velho, né, que está mais tempo nos negócios da família, que realmente conhece muita coisa, e mais 2 irmãs, que é a Nayara e a Juliana, né? Então, é realmente uma empresa familiar. É uma empresa familiar. Qual é a lembrança mais marcante que você tem da sua infância com o seu pai lidando com amendoim? A mais marcante é quando eu via ele negociando com os produtores, que era um jogo muito interessante, né? A negociação, eu gostava muito de ficar na sala dele, né? Adorava ficar atrás, na mesa dele, ali na cadeira dele, e brincando. Às vezes tinha um produtor e ele ficava negociando amendoim com o produtor. Você ficava prestando atenção. Era cada pérola. Ai, ai. Porque é o perfil de cada um, né? E uma parte que eu gostava demais também era a parte do benefício na catação. Não o benefício, mas a catação em si e a parte ali da catação e ensacamento. Nessa da parte lavoura. comercial, você vê seu pai em você, não? Você enxerga muitas vezes, fala, isso aqui Muitas estou parecendo meu pai. Sim, fazendo muitas isso aqui. vezes sim. Com talvez um toque do que a gente vai crescendo na vida, mas em muitos momentos eu me pego fazendo exatamente o que ele estava fazendo. Tá vendo, Viseu, que essa geração que tem agora, a gente precisa trazer
para o amendoim, essa molecada nova? Porque a Vanessa, de ouvir o pai dela negociar, aquilo ali picou ela, né? Vou negociar, então foi para fora. Hoje tem o lance da exportação para vocês, então é importante trazer isso, né? E a geração mais nova de vocês já está na atividade, Vanessa? O meu sobrinho Felipe está. Quantos Ele anos? tem 20 anos. Aham. Ele está agora na parte da lavoura e da parte da secagem ali também, acompanhando. Você É a percebe terceira isso? geração, É a então. terceira Você geração. percebe que isso é importante? Extremamente importante, né? Eu escutei uma frase tão importante esse final de semana do feriado prolongado, que a gente fez uma imersão de famílias que governam, né? E teve um apontamento ali que eu achei muito interessante. Para você medir o sucesso de uma família, olha a terceira geração. É verdade. É ali que Ali que está o pode. resultado É. do que veio antes. Porque a primeira geração, meu pai, um cara lutador, visionário, desbravador, estava ali, tinha Na raça. na raça, né, conquistando, e ele estava sozinho ali, mas com as ideias dele, com a visão dele, progredindo, né? Quando veio os filhos, os 4 filhos, então aí ele falou, aí ele foi colocando, mas ainda estava sobre o guarda-chuva dele. Era o guarda-chuva verdade. dele. Era o comando dele, eram os ensinamentos dele, estava direto. Nós, está direto, né? Uhum. Direto nós com ele. Passar para a terceira geração já entra nossas ideias. E falar que a Vanessa de 45 é a mesma ideia de Vanessa de 20 anos, não. Totalmente diferente, né? Falar que o Ricardo, que vai também, vai falar a idade dele, 49, o Ricardo vai Ele fazer. deixa. Eu vou fazer 46, ele 49. O Ricardo de 49 é as mesmas ideias do Ricardo de 20 anos. Então agora tem o confronto, vamos dizer, é um confronto, né? É um confronto de ideias, porque agora não é um. E como Não é era que o mais seu um, é pai 4, recebeu isso? É importante a gente saber, né, Viseu? Porque a gente, às vezes, pega produtores que eles têm a mente mais fechada. O filho está fazendo a faculdade, está estudando, né, está dentro do agro, mas ele tem dificuldade de ouvir esse filho, de ouvir esse neto e dar uma oportunidade para ele colocar em prática as ideias dele e aquilo que ele foi lá fora buscar, por exemplo. Você foi para o Canadá, viu outras coisas, já viu parte de tecnologia, que os Sim. Estados Unidos sempre foi mais desenvolvido que a gente nisso, né? Como é que foi seu pai quando vocês, a geração que ele criou, foi trazendo essas novas ideias para dentro da lavoura, para dentro dos negócios? A gente tenta ter bastante conversas, né? A gente tenta se adaptando, vai criando as ideias ao longo do tempo. Meu pai é uma pessoa bem segura, então, no caso, mesmo que ele é visionário, ele é um cara muito pé no chão. Então, a gente vai criando, vai trazendo as ideias. Meu irmão é um cara muito arrojado, aí vai da característica de cada um, né? Vai colocando, agregando e muito respeito, né, Juliana? Tem que ter muito respeito. E ele foi percebendo cada um aonde se encaixar, né? É isso que eu acho que é uma grande inteligência do meu pai, né? Ele vai percebendo a aptidão de cada um e foi encaixando, né? Cada um com as suas aptidões, com o seu... porque cada um tem, né? Não é que a gente não pode fazer um monte de coisa, mas cada um nasce com aquilo mais aflorado que o outro, As né? habilidades. As habilidades, exato. Então, no caso, ele foi percebendo, e aí a gente foi... A Nayara, minha irmã, ela fez engenharia de produção, então ela é da qualidade, né? Então, toda a parte de qualidade do benefício passa por ela, a produção passa por ela. Então, a Juliana está comigo, ela era dentista, mas faz 4 anos que ela veio para a família também. A família que eu digo, os negócios. E ela sempre foi uma pessoa muito aprofundada nas coisas, ela se aprofunda, estuda muito, então ela entrou já no parte de RH, que é uma coisa, um setor que está sendo muito, O amendoim muito uniu importante. mais ainda a família, né? Pelo que você Uniu conta, assim. mais, sim, uniu mais. Vanessa, você falou de governança, vocês devem estar sentindo a importância que é estabelecer a governança nos negócios familiares. Transporta isso para a nossa cadeia produtiva, que você também conhece. Em termos da nossa cadeia, o que você acha que nós precisamos avançar? Nessa parte, eu acho que de qualificação do produtor como um empresário, a gente precisa avançar, sim, bastante. Ainda mais agora, entrando todas essas partes de tributos diferenciados que vai ser para o ano que vem,
IBS, CBS, que o produtor vai ter a Mudou qualificação tudo, né? como contribuinte ou não contribuinte, dependendo da faixa que ele atua. Então, é necessário o produtor começar a pensar que ele é uma empresa. Ele sabe que ele é, mas quando eu digo pensar que ele é uma empresa, então ele tem departamentos, ele tem pessoas que trabalham em departamentos e tem responsabilidades, e não é só ele mais tomando a decisão de como que eu vou produzir esse amendoim, que tipo de classificação fiscal eu vou produzir, como é que eu vou comercializar esse amendoim, como eu vou armazenar ele, como que eu vou fazer as minhas notas, como que eu vou fazer todo o trâmite legal. É a parte da dor de cabeça, né? É a dor de É cabeça. perfeito, né? Porque agora nós estamos numa fase complicada do nosso setor, que vai Tá. passar e vai seguir. E eu vejo assim, o produtor, ele é excelente ali dentro da porteira, ali no negócio que ele faz. Mas hoje, Muito conhecedor. demais, Muito. e criativo e resiliente. Exato. Só que agora ele tem que começar a entender um pouco do mercado, um pouco do que está acontecendo, tudo isso que você falou, porque não dá mais para desvincular. Não dá. Ele tem que ter a noção do que está acontecendo para dirigir o seu cultivo, a sua plantação, se aumenta, se diminui, qual variedade. E olhar a porteira fora. E olhar a porteira buscar fora. conhecimento, porteira Exatamente. fora. Porque ele às vezes pode estar perdendo oportunidades. Pode estar perdendo oportunidades tributárias. Ele pode perder oportunidades de crescimento. Porque uma vez que ele começa a olhar para fora, e no caso até na questão dos tributos diferenciados agora, ele começar a pensar como empresa e montar estratégia, ele pode montar o negócio dele que roda de uma maneira que ele tem retorno daquilo que ele Pode está estar deixando dinheiro na mesa sem saber. Está deixando lá sem saber. Precisa ter conhecimento, né? Com essa reforma tributária que teve, ele precisa buscar mais conhecimento, contratar bem, né, Viseu? Aquilo que a gente conversou em outros episódios, olhar não só como gasto, mas como investimento. Ele tem que investir, tem que pôr dinheiro, mas pôr no lugar Profissionalizar. certo. Profissionalizar. Eu acho que uma palavra que seria muito importante colocar é a profissionalização. Como é que você lida com todas essas exigências do mercado externo? Quando a gente fala de exportação, tem um monte de coisa, um monte de crivo que tem que passar. Como é que vocês veem isso? O grupo, a gente vê como que sem a exportação, o amendoim não faz sentido a gente fazer todos os investimentos que a gente faz se não tiver exportação. Já começa, a gente exporta 70% do amendoim que a gente beneficia. Se a gente não visar a exportação, não faz sentido toda a estrutura que é montada. Por quê? Porque, felizmente ou infelizmente, eu acho que não tem que se classificar dessa maneira, a exportação para o Brasil é necessária. A gente é um grande produtor de alimento. E não consome todo o alimento que a gente produz aqui dentro do Brasil. Sim, faz sentido. Então a gente tem que exportar, porque às vezes as pessoas acham, a beneficiadora ou a indústria exporta o melhor alimento lá para outros países e deixa o pior alimento no Brasil. Não é essa a realidade. Isso não é fato. Isso é um fake news muito grande. Porque hoje tem empresas, que eu digo hoje já faz algum tempo já, empresas de indústria de alimento do amendoim no Brasil que são tão ou mais exigentes que uma empresa lá fora na Europa. Olha aí, tá vendo? A questão é que o nosso consumo não é capaz de consumir todo o amendoim que a gente produz. Então nós temos que exportar. Tem a demanda, né? Tem a demanda lá fora e nós temos que atender essa demanda. E o Brasil tem que ser confiável. Exato. É esse que é o problema na exportação. Por que às vezes o Brasil perde muito mercado para uma Argentina, para outros? Porque o comprador lá fora, eu nunca sei quanto que o Brasil vai produzir. O Brasil vai manter a mesma área, né, Viseu? Exato. Esse é um detalhe muito importante lá fora. Como que o importador nos vê? O Brasil, quando ele sobrar amendoim, ele vê. Quando tiver bom preço lá fora, ele vende para nós. Não pode ficar inseguro, né? Ele pode. Tem que ser perene. Tem que ser perene. Tem que ser perene. Isso é confiabilidade. Você vai comprar de um fornecedor, se você tem uma indústria e você sabe que aquele produto seu que você compra, ele é constantemente utilizado na sua indústria, você quer um fornecedor de confiança. Você quer um fornecedor que ele vai te atender
Tanto todos que os meses do ano. Viseu, a rastreabilidade, que isso trouxe identidade para o amendoim, e isso é uma exigência agora, né? Então, além da confiança, tem essa identidade. Tem, a rastreabilidade, ela é necessária. Rastreabilidade, controle de Qualidade. controle de qualidade, controle de defensivos agrícolas que é utilizado. No campo. E seu produtor também, ele está dentro dessa cadeia. O defensivo agrícola que a gente usa no campo hoje, ele tem que ser melhor administrado. Porque para você exportar, certos defensivos agrícolas não podem ser utilizados. Tem a questão do resíduo, né? E eles estão em Exato. cima, né, Viseu? Sim, há fiscalização e isso é uma grande evolução da nossa cadeia produtiva, Grande. porque nós criamos o protocolo da qualidade em relação à aflatoxina Exato. e hoje nosso amendoim tem qualidade. A gente só, às vezes, escorrega um pouco na exportação por causa de problema climático que diminui a produção. Isso. Mas a gente vem numa crescente. E é nesses aspectos que eu acho que o produtor tem que estar mais atento, porque tudo isso sinaliza, né? A lei de oferta e procura não muda. E ela Não. vai existir. Então, Essa é uma lei se básica, o mercado lá fora você está vendo que vai produzir demais, você sabe que o preço vai cair. né? Sim. Então você toma a decisão que você tem que tomar. E não ser pego de surpresa. Mas, Exato. então são essas coisas. Mas você falou muito em tributária, estou vendo que você está atenta aí na reforma tributária. Sim, a gente... E isso me lembra do seu Toninho Fernandes, porque ele foi um batalhador tributário. Ixi, até hoje, ele, né? Bom de briga. E na Câmara Setorial, Tem que brigar, né? e na Câmara Setorial ele foi uma pessoa que me ajudou muito lá Sim. a ir buscar essas coisas do ICMS que estão ocorrendo agora. Isso, né? O crédito, né? E tudo mais, né? Otorgado. Isso, meu pai sempre brigou bastante por esses direitos da nossa cadeia do amendoim, né? Exato. Porque às vezes existe a lei, como o amendoim ele é um nicho de mercado, ele às vezes era afetado por falta de ter representatividade mesmo lá. Isso. E você, meu pai, a própria Bex agora está fazendo um trabalho maravilhoso nesse Exato. sentido de representar a Câmara Setorial, né? Agora tem a federal A federal. para ajudar. Isso vai dando maturidade para a cadeia, né? Isso. E ainda, na minha opinião, faltam algumas coisas que a gente precisa investir. Uma delas é marketing e pesquisa. Pesquisa tem investimento, mas precisa mais, né? Mas, que nem o que foi lançado ano passado pela Abex, né? Que foi contratado para fazer os dados, os primeiros dados Essencial. Socioeconômicos. Socioeconômicos. Isso é essencial. Sem informação, como que cresce estável? Foi Sem no informação. escuro, né? Até pouco tempo, né? A gente Até agora a gente foi, foi, feeling, né? foi na intuição, né? Imagina, ia aí o seu pai lá em São Paulo falar com a Secretaria da Fazenda, com o secretário não sei o que, com o governador, e gera emprego o seu setor? Ele fala, gera. Quanto? Não sei. Ô, Vanessa, conta pra gente se você também está sofrendo da dor da mão de obra. Com certeza. Né? Porque seu pai não tinha, né? Tinha gente para trabalhar, né? Tinha mais gente, mas a dor de mão de obra, ela tá localizada em todos os setores, Juliana. É uma coisa inacreditável. Vai ter que ter, assim, vai ter uma revolução, alguma coisa no sentido. Revolução que eu digo, assim, das pessoas, ou elas vão sair dessa inércia, né, de não profissionalizar, ou realmente vai ter uma revolução robotizada, uma revolução tecnológica, porque e não é só no Brasil, a gente não está falando só do Brasil. É geral. É humano, é o ser humano em geral, né? Então, realmente, a questão do que é os valores hoje, aí a gente eu vou entrar numa parte muito particular, tá? Eu vou entrar numa opinião muito particular. Aham. Talvez muitas pessoas não vão concordar, mas eu acho que hoje, a geração que está hoje, né, vamos dizer assim, mais nova, a gente está aqui hoje, mas a nossa geração antiga foi ensinada a realmente trabalhar para construir uma família, construir estabilidade, construir uma casa, construir alguma coisa. Legado. Construir um legado. Sim. Tinha que construir alguma coisa. O que você vai ter? O que você pensa ser? Quando você vai comprar uma casa? Quando você vai casar?
Quando você vai ter filhos? Era sempre uma construção. Seja para a mulher, para o homem, era uma construção. Hoje a geração ela não está mais apegada a isso. Não pode nem perguntar. O que você quer da vida? O que você vai ser? Ela não está apegada a isso. Eles não Os são valores, preocupados. os valores são diferentes. Eu não estou falando que valores são melhores ou piores, só são diferentes. Ou seja, tem uma mudança acontecendo Sim. e a gente ainda não sabe no que vai dar, né? Nós estamos perdidos. Essa é a verdade. E aí é nós que eu digo, a nossa geração, que eu sou aí na geração que eles chamam de X, né? Eu acho que é a geração X. X. Que é o Outra aí pra gente. É a geração X lá que é o dos 80, né? 70, Eu chamo 80. de geração vida real, né? A nossa. A gente tá justamente na nossa fase mais produtiva, que eu digo por causa de profissionalismo, né? Isso. Que é a fase que a gente tem maturidade, estamos saudáveis, estamos produzindo e gerando Tem a experiência, né? Isso. Então a gente está no centro. Então a gente tem que ser responsável por essa transição. Isso é muito importante que você falou. Eu acho uma boa frase. A gente tem que ser responsável pela transição. Sim. E ela está meio solta, né? E ela tá meio duro é solta. fazer isso sem conflito. Principalmente um negócio que é de família, né? Você tem que fazer essa sucessão familiar de forma que esse patrimônio que foi construído, essa empresa que foi construída, ela fique segura. Sim. Ainda bem que nós temos hoje várias coisas que você pode abordar, como a ESG, você vai implementando isso aos poucos, mas esses jovens, eles têm que vir entendendo a responsabilidade e o tamanho do que foi construído, né, Viseu? Você Isso. falando vocês foram lá brigar, de quantas brigas você lembra, né? Você e o seu Antônio, vai lá brigar por aquilo. Será que essa geração tem esse sangue no olho dessa briga da sua geração, da geração do seu Antônio? É diferente, é isso que ela diz, né? É diferente. Um olho diferente. O valor é tão diferente que para nós sangue no olho é literalmente isso, brigar, né? Vamos lá. Pegar e fazer. Regaçar, pegar o carro e ir lá, vai lá para São Paulo, vai lá e vai falar e vai discutir, vai conversar. Eles não têm mais essa pegada. É tão online, quando que vai ser a reunião online para a gente brigar então, né? É tão online a coisa que não tem mais esse sangue no olho. Mas a revolução ela vem, né? A tecnologia vem, a gente é até um crime a gente condenar a tecnologia porque ela é necessária. Mas de que maneira eles vão utilizar essa tecnologia e mesmo assim ter um propósito? Eu acho que o que falta é o propósito. O que eu quis dizer antes, assim, a gente era conduzido a construir algo. Isso é um propósito. Sim. Qual que é o meu propósito de vida? Então, eles têm que começar a pensar a mesma coisa. De outra maneira, eles vão executar esse propósito. Não tem que ser da nossa maneira. Tudo bem. Não tem que fazer exatamente da nossa maneira. Mas tem que ter um propósito. Porque se daí não tiver um propósito, realmente, aí nós falhamos na transição dessa geração. Muito interessante. Deixa eu voltar um pouquinho na questão tributária, que eu vi que você está acompanhando. E o grupo ao qual você pertence, vou chamar de grupo, Isso. tem atividades antes da porteira, dentro e depois da porteira. A gente chama que é a máfia do amendoim. A máfia. A gente planta, colhe, beneficia, fabrica máquina, dá palpite, exporta e a gente faz de tudo. O que você está vendo assim de pontos de atenção, de alerta na reforma tributária que pode complicar, mesmo que seja momentaneamente, essas atividades? Eu acho que um grande ponto de atenção vai ser a falta de conhecimento, no sentido de que o que o produtor ele gastar, ele não trazer aquilo de volta para ele, porque essa questão da tributação, como ele vai ser uma empresa, porque o valor que foi colocado ali para produtor de amendoim vai ser valor pequeno. Então, quase todo mundo do ramo do amendoim vai ser contribuinte. Quase todo mundo. A gente está falando de valores pequenos. 3.600, se eu não me engano. 3.600.000 que ele gera no ano. 4,3 bi, se eu não me falho a memória, no levantamento. Dentro da porteira. Então, no caso, como que vai ser bem pequeno o produtor? Porque hoje o produtor ele gera valores altos. Não estou falando que ele ganha valores altos, vou deixar bem claro isso. Ele gera valores altos na compra de insumos, no arrendamento de terra, na compra de semente, na compra de maquinário. Ele gera valores, ele movimenta valores altos. Então, a grande maioria vai acabar
concretizando o contribuinte. E se ele não está preparado para aquilo, ele vai deixar de perder grandes oportunidades de retornar aquele tributo para ele, de fazer um arrendamento de terra mais bem elaborado, que não vai dar respingo para ele, de comprar os insumos de forma mais adequada, de o manejo dessa semente mais adequada. Ele tem que começar a se informar e se inteirar dessa reforma. Dessa reforma. Tem. Para não ter os Para não ter contratempos. surpresa. Acho que agora é a hora que ele vai realmente entender que a fazenda dele é uma empresa. É uma empresa. Nada de anotar mais um saco de pão, acabou. Muda tudo. O arrendamento que ele faz é uma empresa. Mesmo que ele não tenha uma fazenda, mas ele arrenda a terra, o momento que ele está arrendando aquela terra, ele é uma empresa. Ele está transformando algo, ele está plantando e transformando em algo. Hoje, a gente está vendo aí, nos últimos 4, 5 anos, né, a cultura do amendoim se expandindo para outros estados aqui vizinhos e até mais longes aqui Sim. do grande centro Sim. produtor, beneficiador, exportador, que é o estado de São Paulo. E alguns são produtores daqui mesmo indo plantar fora, mas tem os novos entrantes, que uma coisa que eles têm bastante é terra à vontade, Sim. vamos dizer assim. Sim. Você está aqui no estado de São Paulo, toda a estrutura, né, da sua empresa, do grupo todo. Como vocês enxergam isso? O amendoim no futuro fica aqui, vai para outro estado? Você tem assim alguma opinião sobre isso? Eu acho que vai ser necessário expandir o amendoim para novas áreas. Porque até a questão da terra, né? Por muitos anos foi plantado nas mesmas regiões. E por mais que existe o manejo de rotação de cultura, tem um momento que a terra ela tem que ser renovada com outras culturas. Tem que ter é um estudo muito aprofundado, aí eu não sou agrônoma para isso, não vou conseguir dar maiores informações, mas o que eu vejo aí fora é que um manejo muito bem feito te dá uma durabilidade maior dentro daquela terra, tudo bem, mas vai chegar um momento que vai ter Esgota. que esgota, não tem como, até porque o amendoim, por mais que se tenta fazer um plantio direto, ele não permite isso, porque ele mexe na terra de qualquer forma, o que mais pode conseguir é um semi-direto. Né? E de qualquer forma, se não tiver um manejo bem de pragas, mesmo fazendo dessa maneira, é complicado. E aí começa a ficar muito oneroso. É muita aplicação de defensivo. Então, quando você vai para uma terra, mesmo que a abertura, que ela ainda não está bem corrigida, às vezes o fato de não usar tanto defensivo, que o amendoim exige muito, vai se tornar menos oneroso. Menos oneroso. E na parte de beneficiamento, essa estrutura que está quase que 100% dentro do estado? Aí realmente é um ponto importante. Porque criar estrutura no Brasil não é fácil. Com essa taxa de juros aí, é pior ainda, né? Pior. Encarece a operação, né? Criar qualquer estrutura industrial no Brasil não é fácil. Porque quando você cria uma estrutura industrial, não é só sobre o seu negócio, você tem que criar uma sociedade ao redor. É a mesma coisa que uma fabricante de máquina agrícola. Se ela não tiver os fornecedores ao redor dela, uma usinagem, uma pintura, uma montagem, não é independente, né? um transporte, nenhuma indústria é praticamente totalmente independente. Exatamente. Não é verdade, Viseu? Então, para ir para a indústria de benefício, aí vai ter que ter volume de terra, volume de fornecimento para fazer sentido. Exatamente. Só que o estado de São Paulo tem uma grande vantagem, que é logística. Agora, se o Brasil investir em logística de saída de navios para o norte do Brasil, que existe a ideia, aí eu acredito numa expansão do amendoim para áreas arenosas do Mato Grosso. Você imagina Porque a descer do Mato logística- Grosso com força com o amendoim para escoar essa produção. Quanto vai custar isso? E a Então logística é muito precisa, cara. Agora, se tiver um escoamento por cima, aí a gente está falando de uma expansão, às vezes, até maior do que o estado de São Paulo. Porque barateia muito, né? Barateia. O transporte. Você já E está mais próximo do consumidor lá em E cima. o nosso norte tem muita terra boa e arenosa, que o amendoim adora terra arenosa, né? Muito bem. O que você espera para o amendoim, né? Você que está num grupo aí que está, como o Viseu disse, dentro da porteira,
tá intermediando ali e tá fora, né? Amendoim imundo. O que você espera do amendoim? O que seria o cenário ideal para você como empresária na área? O céu de brigadeiros, aliás, o céu de amendoim. O cenário ideal é que o amendoim tivesse num preço a R$ 120 a saca, o produtor super feliz comprando máquina, né, Viseu? Esse é o ideal, né? Esse é o que eu gostei. Eu, Vanessa, gostaria, E a né? realidade hoje que Mas você o enxerga, grupo- qual é? O do grupo, isso, vamos falar da realidade. Do grupo, que a gente tem lá todos os ramos, o cenário ideal seria uma estabilização do mercado lá fora, os estoques, né? Porque hoje o preço não é alguém que coloca o preço, é o mercado. Então o preço hoje está baixo porque os estoques lá fora estão altos, né? Tá sobrando amendoim. Oferta maior que a demanda. Oferta maior que demanda. Essa é a regra tão basiquinha que a gente às vezes esquece dela, né? É verdade. De tão básica que ela é, né? Então, assim, o preço tá baixo, tá muito baixo. Não tá legal, não tá bom para ninguém, né? Então, realmente fica muito difícil você falar em perspectiva de investimento quando as pessoas não estão sofrendo um mercado desanimador, né? Então, não dá para falar. Mas o ideal, o que eu sempre coloco, assim, até minha família coloca isso, a gente tenta praticar dessa maneira, é planejar mesmo dentro de um ano ruim. É você tentar continuar o trabalho ali. Então, o que eu espero? Que as pessoas não recuem demais. Porque o recuar demais, quando você vem com um ano bom, que o amendoim é cíclico, você tem que gastar o dobro ou o triplo para poder recuperar o que você recuou demais lá atrás. Planejamento a longo prazo. Planejamento a longo prazo. Qual é o... Pode falar, Viseu. Perdão. Ou seja, diminuir também a área demais é um problema. É um planejamento. Demais é uma falta de planejamento. Você tá fazendo porque você não consegue. E não porque você planejou. Aí eu aumentei demais. Eu tinha maquinário, vou dar um exemplo, né? Eu gosto de dar exemplo. Eu tinha um maquinário para 200 alqueires e eu tô plantando hoje 400. Eu diminui para os 200, eu tô coerente. Eu voltei porque eu deveria fazer. Agora eu diminui para 100 é porque daí eu dei um passo demais para trás, porque não tem financiamento, não tem uma ajuda aí para poder produzir, e aí eu tenho que recuar demais. A hora que eu retomar, eu tenho que Produtor, o que ele sabe, gosta de fazer é plantar, né? Sim. Se ele não planta, maioria dos casos é porque ele não consegue. Exatamente. Porque se ele conseguir, ele planta. Vanessa, acho que foi enriquecedora essa conversa, esse bate-papo, a gente entender aí a sua visão do negócio, do amendoim. Infelizmente, o tempo passa e a gente... Passou rápido e eu tava rapidíssimo. Uma voz feminina dentro do amendoim é muito Mas importante. podemos voltar no futuro a conversar mais. Claro, serei sempre grata de estar participando de alguma forma. Vanessa, deixe o seu recado sincero para os nossos produtores de amendoim, né? A gente sabe que o momento atual é delicado e tudo, mas essa voz feminina dentro do amendoim também é importante, né? A sua forma de enxergar. Deixa um recado para eles. O que eu deixo de coração mesmo, que eu falo para todos que conversam comigo, né? O amendoim é cíclico e ele vai melhorar. A gente tem que ter pé no chão, cabeça fria, para tomar as melhores decisões. E aí esperar, porque o amendoim, o produtor de amendoim a fé é eterna, né? Que vai melhorar e ele vai melhorar, né? Vai ter os momentos, vai vir os anos bons novamente, como teve os anos bons aí para trás. Então é ter muito pé no chão, conversar mais, né? Participar mais de informações, assistir podcast, né? Sobre informações úteis, né? Buscar informação, profissionalizar. O que eu falo muito até dentro da minha própria fábrica ali. No momento de escassez, vamos arrumar a casa. Vamos arrumar a casa, vamos ver o que a gente pode melhorar, vamos fazer uma autoanálise do que a gente tem que mudar, o que a gente tem que fazer de melhor para a próxima. E a hora que vier a fase boa, eu estou preparada. Falou e disse. Exatamente. Preparada ela, né? Que coisa boa. Viseu, vamos embora?
Infelizmente vamos, né? Vamos embora. Hoje o Amendoim e Prosa recebeu aqui a Vanessa Fernandes, que é empresária do ramo de amendoim. Ela planta, beneficia, exporta e também fabrica maquinário para o amendoim. Uma honra receber você. Feliz porque temos mulheres fortes dentro da atividade também. Acho que isso mescla esse mercado, né? Traz uma visão diferente. Mulher é muito detalhista, né? E é bom isso, né, Viseu? Exatamente. Reveja esse episódio e veja os outros episódios do Amendoim e Prosa nas redes sociais. Muito obrigada pela presença. Obrigada a você, Juliana. Foi um prazer te conhecer. E Viseu, novamente, obrigada e parabéns por todo o trabalho que você tem feito pelo amendoim. Eu que agradeço o apoio todo de vocês. Obrigada. O Amendoim e Prosa está disponível em todas as plataformas digitais. Até o próximo episódio, a gente espera você, porque você já sabe. Bate-papo bom é igual amendoim. Não para no primeiro.